Já ouviu falar de Mauro Galvão, Pato? Grande Mauro Galvão, sim. É o Pato? É o Pato Moura, tá aqui conosco, Pato. Isso. E aí, Mauro, Pato? Filho do seu Ocrelésio. Seja bem-vindo, Mauro, tudo bem? Tudo bem, pô. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente conversa sempre por telefone, né? E hoje, ao vivo, né? Exatamente. Maurinho tá aí? Tá aqui Tô no estúdio, aí. Pato. Fala, Pato. O Pato tá em casa. Tá em casa? Tá em casa. Fala de casa. Mas até no negócio da rádio dá problema, o cara não pode vir, né? Porque é que nem os jogadores agora também, sempre machucados. Exatamente. Eu faço de casa, eu já tô velhinho, né, Maurinho? Tá Mas bom, tu tá ficando Pato. velhinho também, né? Mas você não tá mais na Itália, não, né? Eu não. Terminou. Mas Na Zona Sul. Mas passou um tempo grande, né? Passou. Eu lembro. 30 Mas aí anos. o pessoal não queria mais ver ele lá. Ficou ruim pra ele, mexeu com o que não devia. Mandaram pra Porto Alegre. Me mandaram embora, me expulsaram do país, não, Maurinho. Essas coisas de máfia aí não é bom tu mexer, Pato. Muito. Maurinho, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, meu amigo. Oh, tempo bom, que legal. Ele jogava Pato. muito. Eu comecei num time muito bom ali, né, Pato? O Internacional tinha um time que tinha sido bicampeão, né, brasileiro. E aí, logo na sequência, eu entrei, né, ali naquele time que era um time muito forte. E até tinha, assim, vivia uma situação um pouco que não era muito normal, né? Não estava bem naquele momento, tinha ficado em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, coisa que não é muito normal, né? Sempre é Grêmio e Inter e Grêmio, e dessa vez o Inter não fez um bom campeonato. E depois teve uma mudança, né? A mudança da comissão técnica, o Enio Andrade chegou com o Gilberto Tim, e dois caras muito fortes, né, de peso, né, no sentido de muito conhecido e já cascudo, né, em termos de liderança e tudo. E o Bauvet também, que retornou. E aí, nesse meio também eu acabei entrando no time e consegui, né, dar sequência e me firmar, né, lógico, sempre com o apoio de todos ali do time do Internacional, né, naquela época que era um time forte, né? Aí com jogadores de seleção, né? Falcão, Batista, Jair, Mário Sérgio, enfim, tinham vários jogadores na seleção, tinha um goleiro de seleção paraguaia como o Benítez. Era um timão, né? Era um time grande que não sabia por que tinha dado essa queda, né? E houve, no caso, essa mudança aí que acabou fazendo com que esse time voltasse a render aquilo que todo mundo sabia que podia render. Maurinho, Vai lá, Pato. e quando o Falcão disse pra ti dar de bico, perguntou pra ele onde é que é o bico? Pois é. E tinha isso aí que é uma coisa bacana, né? Porque mesmo com o Falcão, né, com todo o prestígio, né, o Benítez, enfim, o Batista, todo mundo sabia assim como receber, né, o jogador da base. Então eu me sentia à vontade, né? Tanto que até fiz essa brincadeira com o Falcão, mas é claro que sempre foi com respeito e sabendo, né, que eu estava começando, eu precisava muito, né, de ter esse apoio deles. E eu aprendi muito, né, nesse momento aí de tudo que a gente passa ali quando começa é novidade, né? E a gente tem que procurar aproveitar, né? Eu acho que eu consegui aproveitar, né, bem, né, esse período, tirando o máximo proveito daquilo que eu estava vivendo naquele momento ali, né? Estava com 16 ou 17, Eu estava com 17. Estava com 17. O pessoal até fala sempre, né, que eu ganhei, que nós conquistamos o campeonato, eu estava com 18. Eu fiz 18 na semana da decisão, né? Entre um jogo e outro, foi muito assim, engraçado, né? Mas joguei praticamente todo o campeonato com 17 e no final, com 18, a gente acabou conquistando o título, né, invicto, né? Tu trabalhou com o Abílio na base? Trabalhei, gostei muito de ter trabalhado com o seu Abílio, né? A gente sempre chamava ele seu Abílio. E era muito engraçado, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, um cara que conhecia muito de futebol. E eu acabei chegando lá no
no time do seu Abílio, que era um time que era de 15 e 16 anos, né? Seria, eu acho que o infantil hoje, né? Uhum. E aí eu cheguei com 15 ali, e aí comecei a jogar com ele, nós ganhamos o campeonato, né? Que era campeonato municipal, né? Não era campeonato estadual, né? Citadino, né? Citadino, porque eu não poderia jogar pelo o oficial, né? Se tivesse que... Porque eu estava cumprindo suspensão ainda, que eu tinha saído do Grêmio. Então eu tinha 6 meses para cumprir suspensão, por ter trocado, né, de clube. E por isso, então, eu tinha que jogar pelo time, né, citadino, né? E Sim. Aí foi isso. Depois passou um ano, já tinha cumprido a suspensão e eu já pude jogar no campeonato da federação mesmo. Quantos testes o seu Abílio fez jogando a bola rasteira para os zagueiros? E os zagueiros se atiravam. Não, é muito engraçado, né? Eu vi muito desses testes. Ele tinha algumas situações que diz que ele jogava a bola, se o cara pegasse a bola com a mão, ele dispensava o cara, pode ir embora. Exatamente. Por isso que ele joga aqui basquete, aqui, jogou a bola pro cara, o cara vai e pegou a bola na mão. Não, tem que dominar a bola, pô. Domina no peito, na coxa, enfim, onde a bola chegar, né? Vamos ver se tu é bom no cabeceio. Aí jogava a bola rasteira. O cara se atirava. Tem isso aí, muito legal. São as histórias que ficam, né, Pato? É verdade, é verdade. Maurinho, como é que tu tá vendo o atual momento do futebol brasileiro, Mauro? É um pouco de transição, né? É um momento de transição que a gente está vendo com essa mudança, inclusive, do treinador da seleção, né? Uhum. A seleção tá difícil, né? A gente viu aí trocar. Foram 3 treinadores, né? Praticamente em 2, 3 meses. 3 treinadores, né? Isso aí não é para qualquer um, né? 3 treinadores, e aí tu vai ver a escalação, os jogadores que foram convocados, praticamente os mesmos, né? São pouquíssimas diferenças. E mesmo aquelas diferenças que tem, não são assim, não dá para te dizer assim, não, esse cara foi decisivo, esse cara mudou, não. Nada disso. Foi praticamente a mesma coisa, o Brasil teve muita dificuldade, ganhou do Paraguai, não é? Mas ainda, no meu modo de ver, ainda precisa muita coisa ainda para chegar num nível para poder disputar uma Copa do Mundo e ter chance, né? Sim. Estamos vivendo uma entre-safra do futebol brasileiro, que a gente vai lembrando de gerações, Sim. A tua geração na seleção, e aí reflete em 94 com título, 98 ainda é muito dessa base de 94, 2002 algumas peças se renovam ali, e depois disso parece que a gente não tem, só 2010 a gente tem uma renovação e não tem a tal renovação que tanto se promete, um novo ciclo brasileiro, parece que é uma repetição. A gente vive uma entre-safra, faltam grandes jogadores, aqueles que são fora da curva, como 90, 94, 82, 98, 2002, ou o futebol está tendo uma outra postura mesmo e a gente tem que se adaptar. O que aconteceu no passado é passado, agora esse é o novo futebol. Como é que tu interpreta esse momento do futebol? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o futebol está mudado, né, nesse sentido. A parte de equipe, ela é muito importante. A tua equipe tem que estar bem, as coisas têm que estar funcionando certinho, né, como uma máquina. Se não for assim, vai ser muito difícil, né? Porque hoje a gente já não tem jogadores que fazem a diferença. Não temos. Não adianta dizer, não, porque tem 1 ou 2. Não faz. Não tem como tinha grandes 9, né? Grandes... O último é o Ronaldo. O Ronaldo, o grandes número 10 também, tinha 2, 3, assim, hoje não tem. E quando tem, o cara vai para o lado, bota sempre para o lado. Né? Se tu vê, pegou o Estevão lá, se tu for ver o Estevão, ele era meia. Mas quando tu pega ali, chega no profissional, pum, vai para o lado. Né? O Rafinha, joga quase sempre no lado. Né? E a gente, às vezes, precisa de ter esse jogador mais ali centralizado, porque é um estilo de jogo, né? Até mesmo, acho que do futebol brasileiro. E parece que falta isso ainda, né? A gente não conseguiu. Então, o treinador, né, o novo Ancelotti, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que colocar o dedo ali dele, né? E ele conhece muito do futebol europeu, sabe como é que as equipes jogam, então ele vai ter que
adaptar a seleção a isso também, né? A forma das seleções europeias jogar e o Brasil também se encaixar nisso Sim. aí. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco esse giro aí para tentar não cair, como a gente tem sempre caído, né? Que o Brasil cai antes de chegar nas semifinais, né? E aí tu fica muito fora, né, de ter a possibilidade de disputar um título novamente. Então acho que é isso, é tentar agora ele teve o quê? Uns 10 dias para arrumar a seleção. Não mais que isso, né? É pouco, né? E só que o Brasil é isso, ele vai ter que entender que o Brasil não tem muito tempo. O pessoal quer as coisas para ontem. Sim. Então ele vai ter que dar o jeito dele. Os jogadores são esses aí. Se tu me disser que tem outro jogador aí, eu vou gostar de saber, mas não tem. Até a gente comentou muito aqui na Rádio Grenal, Pato, Raíssa, eu, todos os programas, né? O 9. No primeiro jogo ele tenta o Richarlison, Sim. não deu. No segundo ele já não usa o Richarlison, tem o... Como fugiu o nome agora? O que lá de fora também, né? Qual? Cunha. O Cunha. Isso. Alguns falavam da questão de, quem sabe o Pedro, que está no Flamengo, seja um 9. Mas também a gente não vai fugir muito de pouquíssimos nomes, né? Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que antes a gente tinha muitas reclamações. Uhum. Pô, não vai levar o fulano, não vai levar o Hoje não ciclano, existe isso, né? Tem talvez um só que o pessoal fala, mas fica com medo de falar ainda, que é o Neymar. Sim. Porque o Neymar a gente não sabe O que ele quer. O que ele quer. O que ele quer. Se ele vai estar pronto ou se fisicamente ele não consegue mais responder, a gente não sabe isso. Então fica difícil para um treinador que nem o Ancelotti chegar aqui e convocar o Neymar se ele não consegue nem ver o Neymar jogando, né? E tem tempos que o Neymar não joga 3 partidas seguidas assim, né? E então fica difícil colocar um jogador como o Neymar, que tem problemas físicos, a jogar num nível mais alto que é o de seleção. Um nível mais alto. Será que nós não estamos vivendo, o Mauro Galvão, que está aqui conosco no estúdio da Rádio Grenal, nos dando a honra de dividir um pouco de história, de vivência? A gente não está vivendo um período que a gente se defende como o único penta. A seleção de todas as Copas, não faltamos uma. E esquecemos de dar aquele passinho para trás, organizar a casa. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no futebol europeu. Sim, Seleções está tentando fazer o Ancelotti, organizaram. Né? Pois É. o Ancelotti vai conseguir, como tu disse, não tem tempo, né? Não. Mas é só que eu acho que começamos um pouco tarde, né? Sim. Começamos a ter essa reação um pouco tarde. Né? Então, a gente tem problemas políticos no meio disso, tem isso também. que também são coisas negativas. Isso chega no atleta? Tu esteve na casa mata e no campo, chega no atleta essa Chega no instabilidade? atleta. A gente teve problemas em 90 por causa disso. Tivemos problemas aquele negócio de botar a mão na frente da publicidade, porque foi tratado uma coisa e foi dado outra. Né? O Pato sabe disso. Né? Então, ninguém está ali por causa de dinheiro. Não é isso. A gente quer defender o país, fazer um bom trabalho, vai receber por isso como recebe pelo clube. Claro. É a mesma coisa. Só que, quando tu promete uma coisa, tu tem que cumprir. Se as coisas começam erradas já do início, é difícil que dê certo. Às vezes dá certo por sorte. Muitas vezes deu certo por sorte. A gente sabe disso. Né? Não foi por competência. Depois tu diz, somos penta. Mas como é que aconteceu isso? Muitas vezes foi por competência. Mas muitas vezes as coisas foram dando certo e foi no embalo. Se não é aquele biquinho do Ronaldo diante da Turquia, não tinha penta, então, não. Muitas coisas que acabam ficando esquecidas. Sim. Mas a gente não esquece, porque a gente viu que tinha coisa errada, né? Depois houve aquela... Em 2006 também teve uma Copa. Teve. Que foi uma algazarra, era uma festa. Era uma festa total ali. Sim, futebol não tinha. Não. Então é só isso, eu acho que tem que acontecer, né, ter esse cuidado, né, de não deixar que vire bagunça o negócio, porque o jogador está vendo ali. E não é possível dizer, pô, cara, tem um treinador, daqui a pouco vem o outro, aí tem um que estava esperando o outro vir. E aí o meu presidente muda, a justiça entra, tira, manda fazer eleição. E aparece um novo presidente que ninguém conhecia no mundo do futebol, né? Mais um, né? Mais um.
Então é estranho, por exemplo, se tu vê, o Mauro Silva vai ser o novo responsável Sim. por ser essa pessoa, Coordenador da seleção. Tu sabe que o cara está lá, ele está trabalhando na Federação Paulista, ele faz parte do processo. Sim. E viveu seleção. Então ele tem cacife para isso, né? Agora tu chama de repente pessoas assim que a gente não conhece. Sim. Pode ser até uma pessoa boa, a gente vai ver isso aí no decorrer do processo. Mas a gente gostaria de que as coisas fossem um pouco mais organizadas, não é? Agora está tudo na mão do Ancelotti, né? O Rodrigo Caetano que está lá, que tá dando uma força, também um apoio. Mas isso aí não poderia ter sido feito antes? Pô. O Brasil... O próprio Tite, né? Sei que o teu horário tá apertado, que o Alcero já mandou, o Alcero já chamou. Mas o próprio Tite anunciou em março do ano da Copa que não se ficaria aí. O Brasil levou 2 anos e meio para ter um técnico definitivo. Muito. O que te traz a Porto Alegre, Mauro? Para poder te liberar e o Paulo Sérgio não ficar bravo comigo. Não, eu vim pro aniversário da minha sogra. Sim. Que estava completando 80 anos. E aí tem que vir, né? Tá. Importante. E aí, tá morando no Rio? É um prazer, Sim. né? É um prazer estar aqui com vocês e aí também aproveitar para rever os amigos, né? Pô, legal. Isso é muito bom e muito bom esse convite para estar aqui com vocês. Mauro, obrigado pela A oportunidade. gente agradece a tua visita. Sei que tem compromisso na TV agora com o Paulo Sérgio Pinto. Mas se tiver um tempinho depois na saída, passa de novo aqui que a gente segue a conversa. Obrigado, foi um prazer. Sucesso. Tudo de Prazer bom. é nosso.